Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus 16, no versículo 1 ao 3, que diz assim: aproximaram-se os fariseus e saduceus para o tentarem, dizendo-lhe que mostrasse um sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando chegar a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um pouco vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar o aspecto do céu e não sabeis discernir os sinais do tempo. Então, irmãos, sabe o que me dá a entender essa palavra? Essa palavra vai ser uma surpresa, aleluia Jesus, para aqueles que não lêem a palavra, não estão nem aí com a palavra, não se importam com a salvação, estão sendo enganados por Satanás, não têm temor ao Senhor. E quando o Senhor tem falado, o Senhor tem usado pessoas, aleluia Jesus, para falar com elas, igual o Senhor está usando eu para falar, pouco se importa, não está nem aí com nada. E pensa ainda que isso tudo é uma bobagem, que isso aí não tem valor nenhum, aleluia Jesus. Mas assim, aleluia Jesus, como os fariseus na época de Jesus não creram nele e pediram um sinal, aleluia Jesus, e ele deu que sinal? Sinal de Jonas, que ele iria ficar 3 dias e 3 noites, aleluia Jesus, no Hades. Então ele iria pregar a palavra de Deus ali para todas aquelas pessoas que morreram no tempo de Noé, no dilúvio, que não conheceram o evangelho de Jesus. E então foi para isso que o Senhor deu essa direção. E se falasse isso, eles não iriam acreditar. Aleluia Jesus. Como tem muitos que ouvem isso também e não conseguem acreditar. Aleluia Jesus. Mas eu sei que o escolhido, ele vai acreditar na palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo, aleluia Jesus, um tempo, e não vai demorar, que o homem da perdição, ele vai se levantar. Nós sabemos que é o homem da perdição, mas aquele que são igual aos fariseus, que não crê, não acredita em nada, aleluia Jesus, acredita na tecnologia, esses vão ser enganados pelo homem que nós conhecemos como o anticristo. Para o mundo que não conhece a Deus, nem a Jesus, ele vai ser o salvador do mundo. Ele vai trazer uma paz, mas será uma paz enganosa. E muitas pessoas vão idolatrar ele. E pelo fato das pessoas idolatrarem ele, aleluia Jesus, ele vai se achar Deus. Ele só vai se achar Deus por culpa dos seres humanos mesmo, que vão idolatrar ele, porque através de Satanás, ele fará sinais e prodígios, fará coisas que aos olhos daquele que não teme a Deus, será bom para eles. Terá paz, terá prosperidade na terra, mas ele vai colocar uma regra, que você também só vai poder comer, beber, se você colocar o chip. E se colocar o chip, não tem volta mais. É a perdição, é o inferno. Quem colocar o chip está condenado ao inferno. E eu digo isso com toda certeza, porque muitas linhas de pensamento dizem que o chip não é a marca da besta. Aleluia, Jesus. Porque vem através da tecnologia.
como que o anticristo vai dominar o mundo através da tecnologia. O chip é uma tecnologia. E muitos serão enganados por ele. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque não estuda a palavra e não vê os sinais da vinda de Jesus. Aleluia, Jesus. Se buscassem o verdadeiro conhecimento da palavra, aleluia, Jesus, iriam saber que a igreja vai passar, sim, pelo mandato do anticristo, os 7 anos que ele vai ficar dominando, a igreja vai ficar aqui, ele vai perseguir a igreja com muitas regras, normas, aleluia, Jesus. E são sinais que o mundo não conhece, o mundo não acredita, assim como esses fariseus não acreditaram, essas pessoas também não acreditam. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão cair na perdição, vão ser enganados pela tecnologia, serão colocados esses chips e eles serão dominados. A mente dessas pessoas será dominada. Aleluia, Jesus. Eles serão como escravos da ordem mundial, porque vão colocar esse chip. E ali a ordem mundial terá domínio, aleluia, Jesus, sobre a mente deles. Então, irmãos, eu deixo esse sinal também para vocês. Esse é um sinal que o Senhor está dizendo. Leia a palavra. Peça discernimento, aleluia, Jesus e o Espírito Santo, para que você não seja enganado. Porque muitos ficarão frustrados, porque eu ouvi dizer, porque me ensinaram assim, que a igreja será arrebatada antes da vinda do anticristo. Eu soube também, me ensinaram também que é assim que o anticristo se levantar, a igreja será arrebatada e o povo estará tudo aqui ainda. Então, irmãos, por mais que tem muitos que não acreditem, né, que tem várias linhas de pensamento, vale muito mais você estar ciente disso, aleluia, Jesus, que o povo de Deus estará aqui, para você já estar ciente do que vai ter que passar, aleluia, Jesus. Ou escolhe colocar o chip, aleluia, Jesus, e perder a salvação, ou aguardar no Senhor, aleluia, Jesus, que o Senhor vai guardar os seus, assim como o Senhor guardou o povo de Israel, aleluia, Jesus, quando saíram do Egito, assim o Senhor também, ele faz nós entendermos que ele é fiel para aquele que é fiel, ele é poderoso, ninguém pode mais do que o nosso Deus. Ele vai separar, aleluia, Jesus, os seus escolhidos. Assim como no Egito, ele separou o povo do Egito e separou o povo de Deus. Aleluia, Jesus. E assim o Senhor fará. Assim virá também. O Senhor guardará o povo dele enquanto as tribulações, as aflições virá sobre aqueles que não servem a Deus, que simboliza os egípcios. E assim o Senhor é fiel para nos guardar e nos proteger. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.